Oi, gente, tá começando mais um vídeo e hoje eu vou compartilhar com vocês um pouquinho do Diário de Gabi e também da Palavra de Deus, porque não tem como, a minha vida está ligada com Jesus, unida com Ele. Então, tudo que eu vivo e aprendo é por causa da Palavra dele. Sem Ele, eu não conseguiria entender, sem Ele, eu não conseguiria aprender a viver. Eu estou em processo de aprender a viver. E toda descoberta na minha vida eu quero compartilhar com vocês. Então, bora pro estudo? Então, para iniciar aqui, eu vou começar com a palavra do Senhor e depois eu vou entrar com o Diário de Gabi. Na minha vida, eu tenho observado e aprendido através da palavra do Senhor. Você quer aprender a viver? Volte ao início de todas as coisas, volte ao puro. Sabe qual é o nosso problema? A gente está pegando muita informação no meio do caminho. Você quer ter a informação completa? Volte ao início de todas as coisas. Observe e aprenda. Vamos para Gênesis capítulo 3. Vou ler aqui. A cobra era o animal mais esperto que o Senhor Deus havia feito. Ela perguntou à mulher: é verdade que Deus mandou que vocês não comessem as frutas de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu: podemos comer as frutas de qualquer árvore, menos a fruta da árvore que fica no meio do jardim. Deus disse que não devemos comer dessa fruta nem tocar. Se fizermos isso, morreremos. Mas a cobra afirmou: vocês não morrerão coisa nenhuma. Deus disse isso porque sabe que quando vocês comerem a fruta dessa árvore, os seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecendo o bem e o mal. A mulher viu que a árvore era bonita e que as suas frutas eram boas de se comer. Ela pensou: como seria bom ter o entendimento. Aí apanhou uma fruta e comeu e deu ao seu marido, e ele também comeu. Nesse momento, os olhos dos dois se abriram e eles perceberam que estavam nus. Então costuraram umas folhas de figueira para usar como tangas. Naquele dia, quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher ouviram a voz do Senhor Deus, que estava passeando pelo jardim. Então se esconderam dele, no meio das árvores. Mas o Senhor Deus chamou o homem e perguntou: onde é que você está? O homem respondeu: eu ouvi a tua voz quando estava passeando pelo jardim e fiquei com medo porque estava nu, por isso me escondi. Aí Deus respondeu: e quem foi que lhe disse que você estava nu? Por acaso você comeu da fruta da árvore que eu proibi de comer? O homem disse: a mulher que me deste para ser minha companheira me deu a fruta e eu comi. Então o Senhor Deus perguntou à mulher: por que você fez isso? A mulher respondeu: a cobra me enganou e eu comi. Até aqui, senão vai ficar muito comprido. Bom, nós sabemos o que aconteceu no início de tudo, certo? O que nós precisamos agora é observar para aprender. Então eu te convido, vem comigo, vamos observar aqui juntos, vamos pensar aqui juntos e vamos encontrar respostas juntos para aprendermos a viver. Então, só para a gente entender aqui o versículo 1. Quem é essa cobra que estava falando com a mulher? Vamos para Apocalipse capítulo 12, versos 9. E aí você vai entender. O enorme dragão foi lançado fora do céu. Ele é aquela velha cobra, chamado Diabo ou Satanás, que leva todas as pessoas do mundo a pecar. Ele foi jogado sobre a terra e os seus anjos também foram julgados juntos com ele. Aqui nós temos entendimento que a cobra é o animal mesmo, mas que Satanás estava aqui usando a cobra para falar com Eva. Então agora vamos observar como é que o diabo age. Ele é conhecedor da palavra, certo? E ele vai usar a palavra para nos confundir. Por isso a gente precisa prestar bem atenção. Ele disse para Eva: é verdade que Deus mandou que vocês não comessem as frutas de nenhuma árvore do jardim? Ele lançou uma pergunta para Eva e Eva respondeu: podemos comer as frutas de qualquer árvore. Eva respondeu certo? Respondeu certo. Vamos para o próximo versículo, versículo 3. Menos a fruta da árvore que fica
no meio do jardim. Até aqui a Eva tá certa? Ela tá certa, vamos prosseguir. Deus nos disse que não devemos comer dessa fruta, tá certo? Tá certo. Nem tocar nela, tá certo? Tá errado. Olha só, se você ler aqui no versos 16 e 17 do capítulo 2, você vai ver o que Deus falou. O que Deus falou? Eu vou ler para vocês. E o Senhor deu ao homem a seguinte ordem: você pode comer as frutas de qualquer árvore do jardim, menos da árvore que dá o conhecimento do bem e do mal. Não coma a fruta dessa árvore, pois no dia em que você comer, certamente morrerá. Deus disse que não podia tocar? Não, ele disse que não podia comer. Eva disse que não podia comer nem tocar. Vamos para o próximo versículo e vai prestando atenção. Versos 4 está dizendo: mas a cobra afirmou, nessa tradução que eu estou lendo. Em outras traduções está: mas é claro que vocês não vão morrer. Em uma outra tradução está: certamente não vou morrer. Então, essas traduções, mesmo que em palavras diferentes, está trazendo uma afirmação, uma certeza. Ele está aqui querendo estabelecer uma nova palavra. Ou seja, instituir um destino diferente para Eva e para Adão. Qual era o destino que Deus tinha para a gente? Vida. E qual é o destino que o diabo está oferecendo aqui para a gente? Aparentemente vida, porém morte. Então guarda essas informações com vocês. Vamos observar e aprender. Aqui no verso 5, ele prossegue dizendo: Deus disse isso porque sabe que quando vocês comerem a fruta dessa árvore, os seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecendo o bem e o mal. Então você observou como ele está fazendo a mente de Eva? Ele está fazendo ela pensar que ela não tem tudo, quando ela tem tudo. Ele traz uma palavra nova. Ele estabelece um caminho diferente para Eva. Depois ele traz um pensamento a ela de que ela não tem tudo. Verso 6. A mulher viu que a árvore era bonita e que as suas frutas eram boas de se comer. E ela pensou como seria bom ter o entendimento. Aí apanhou uma fruta e comeu e deu ao seu marido e ele também comeu. Então aqui Eva foi atraída pelo bonito, pelo belo. Só que antes dela ser atraída pelo bonito, pelo belo, ela deu ouvido a outra palavra que não era de Deus, que fez ela pensar aqui que ela não tinha tudo. E então ela se deixou enganar pelos seus olhos. Primeiro acontece no ouvir, depois no pensamento e depois nos olhos. Atraída pelo bonito, pelo belo. Apetite, desejo. Nesse momento ela está concordando com o diabo. Ela está indo ao encontro daquilo que ele está trazendo para ela. Ela está concordando. Então ela apanhou a fruta. O que ela disse para o diabo no verso 3? Que Deus disse que não podia comer e nem tocar. Mas o que Deus disse para Adão? Que não podia comer. E aqui está um ponto que a gente tem que observar. Quando a gente ouve e entende errado. Ué, mas comer e tocar não é a mesma coisa? Não é errado? Quando ela apanhou a fruta e ela viu que ela não morreu, aquilo trouxe certeza no coração dela de que aquilo que a cobra estava falando estava certo e ela podia comer da fruta e aquilo ia fazer bem para ela. Você entende? Coisas pequeninas fazem a gente errar e errar feio. Então ela apanhou a fruta, comeu e deu para o seu marido. E ele também comeu. Vamos fazer uma pausinha aqui para a gente refletir um pouquinho na nossa vida. Se você observar essa palavra aqui, não é assim na nossa vida? A gente tem a palavra de Deus. E o que o diabo faz o tempo todo? Ele quer nos convencer de que Deus é injusto, de que Deus é errado, de que não vai acontecer com você nada do que Deus disse. Pode confiar, pode seguir nesse caminho. Você só vai crescer, você só vai voar, como diz todo mundo. Você vai ser abençoado. Toca para ver se você morre. E aí você vai e toca. E você vê que você não morreu. E você começa a duvidar da palavra de Deus. Vamos observar na nossa vida. Tudo o que começou
a nos destruir. Eu não sei qual é o seu problema, às vezes é vício de alguma coisa, talvez bebida, drogas, pornografia, mentira, gula, tantas coisas. Como que isso começou? Não foi com alguém trazendo uma informação para você? Olha isso daqui, experimenta, vê como é bom, seus olhos vão se abrir, você vai ter o conhecimento disso. E você fica meio, será? Não é assim que a gente fica no começo? Mas a gente vai sendo convencido. Aquilo que é belo, bonito, vai atraindo os nossos olhos. E aí a gente pensa na nossa cabeça como Eva pensou. Seria bom saber como que é isso, eu vou experimentar para ver. E a gente toca e vê que não causou nenhum efeito na gente. E a gente começa a trazer para nossa vida. Experimentando. E quando a gente experimenta, o que acontece? Os nossos olhos se abrem, como aconteceu com Eva e Adão. Só que o problema aqui é que Eva escolheu tocar e comer a fruta, mas isso não fez mal só para ela. Ela foi e levou para o marido dela. E o marido dela comeu também. Vamos observar aqui uma coisa. Primeiro, quando você é casado e você faz algo que você sabe que é errado, você não está prejudicando só você está prejudicando seu parceiro ou a sua parceira, certo? Porque você, quando casa, você se torna um com a sua esposa ou com seu esposo. Segundo aqui, quando o marido não toma o lugar dele, a posição de guarda da casa, de proteger a casa dele, de ensinar princípios na casa dele, de lutar pelo que é certo, de ficar com a palavra do princípio sem negociar com o pecado, ele está deixando a casa dele ser destruída. Ele está deixando o inimigo entrar. Ele está deixando o ladrão entrar e roubar tudo. Roubar a pureza, roubar a alegria, roubar a paz. Vamos ficar aqui, vamos passar para o próximo nível aqui. Verso 7. Nesse momento os olhos dos dois se abriram e eles perceberam que estavam nus. Então costuraram umas folhas de figueira para usar como tangas. Aqui entrou o conhecimento do bem e do mal. Os olhos deles se abriram. Que interessante, né? Aqui diz que Eva comeu primeiro e só depois ela deu para o marido. Não conta que ela comeu e já os olhos dela se abriram e depois ela deu para o marido dela do fruto. Não. Ela comeu primeiro, depois ela deu para o seu marido e então os olhos deles se abriram. Olha como isso é poderoso para a gente entender. Sabe por que você, marido e esposa, estão se afastando um do outro? Porque um está se alimentando do pecado do outro. Um está deixando o outro enganar o outro. Ninguém está tendo posição aí nessa casa. E quando ninguém tem posicionamento na casa, você sabe o que acontece? Vocês vão começar a se afastar. Aqui, Eva e Adão tiveram conhecimento que estavam nus e foram e começaram a se vestir com folhas. Aquilo que era lindo entre eles, aquilo que era puro, que era belo, foi corrompido. Talvez hoje você, mulher, você, homem, esteja afastado do seu parceiro, da sua parceira, por causa de tantas coisas que você foi se alimentando e alimentando ela, e ela você. Então eles perderam a pureza aqui, certo? E agora eles vão ter que viver com uma luta dentro deles, com o conhecimento do bem e do mal. Isso vai estar sempre lutando aqui dentro deles. Luta dentro de mim até hoje. Luta dentro de você até hoje. Mas é o fim de tudo? Não, a gente tem a boa notícia do Evangelho de Cristo Jesus. Cara, não tá tudo perdido. Jesus veio para nos levar ao puro novamente, para nos tornar com o coração puro novamente. E o diabo tá tentando nos parar. O que ele faz? Ele tá dizendo aí pela boca de muitos: ah, você virou santinho agora, você virou crente. Ah, quer fazer tudo certinho agora. Viveu uma vida de pecado, de desgraça e agora quer pagar de santo, quer pagar de santo. Deixa eles falarem. Fica com a palavra que Deus te deu. Fica com Jesus. Jesus pagou os seus pecados na cruz. O sangue dele purificou, lavou você e te deu o direito de escolher uma nova vida. Você tem direito de escolher uma nova vida. E quem não quiser vai ter que engolir. Você não precisa mais lutar sozinho. Jesus lutou e luta pela gente. E ainda ele nos dá a garantia que a gente vai vencer. Como que ele dá? Ele ainda nos envia o seu Espírito
para que a gente possa vencer o mal, para que a gente possa fazer as boas escolhas, para que a gente possa resistir ao diabo e não duvidar de Deus. A gente tem o Espírito Santo de Deus que nos dá a vitória todos os dias. Se eu estou aqui hoje falando para vocês, é porque eu tô cheia da palavra de Deus, é porque eu tô cheia do Espírito Santo de Deus. Então essa luta, ela vai acontecer diariamente dentro de nós. Mas o que Paulo fala aqui na palavra de Deus? Eu sei o que é certo fazer, mas eu acabo fazendo o que é errado, porque dentro de mim há uma luta. E é por isso que Jesus Cristo veio, para que a gente possa vencer essa luta. Versos 8. Naquele dia, quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher ouviram a voz do Senhor Deus que estava passeando pelo jardim. Então se esconderam dele no meio das árvores. Aqui eu quero deixar algo para você guardar no seu coração. Mesmo eles tendo feito tudo que eles fizeram, eles ainda ouviram a voz de Deus. A voz de Deus era a mesma. A presença de Deus era a mesma. O jardim era o mesmo. Foi o coração deles que mudou. Deus permanece o mesmo. Ainda que sejamos infiéis, contudo, ele permanece fiel. Versos 9. Mas o Senhor Deus chamou o homem e perguntou: onde você está? Que profundo isso, né? Deus sabia. E ele sabe. Ele está perguntando hoje para você: onde você está? O amor está te chamando mesmo sabendo o que você fez. Mesmo sabendo da sua vida inteira, o amor está te chamando. Onde você está? Versos 10. O homem respondeu: eu ouvi a tua voz quando estavas passeando pelo jardim e fiquei com medo, porque estava nu. Por isso me escondi. E aqui a gente entende também uma palavra que está aqui. 1 João 4,18. Vou ler para vocês rapidinho. No amor não há medo. O amor que é totalmente verdadeiro afasta o medo. Portanto, aquele que sente medo não tem no seu coração o amor totalmente verdadeiro, porque o medo mostra que existe castigo. Então aqui no versículo 10 nós vemos que Adão e Eva ficaram com medo, por isso se esconderam. E o que o medo supõe pra gente? O que o medo afirma no nosso coração? O medo supõe o castigo. Então eles se esconderam de Deus. Só que o amor tá chamando eles, o Pai tá chamando eles. O verdadeiro amor, ele lança fora todo medo. O Pai vai nos ensinar a lançar para fora esse medo que entrou no nosso coração. A morte querendo entrar no nosso coração o tempo inteiro. E aí o que o medo faz a gente fazer? Se esconder. A gente se esconde de Deus. É por isso que a gente fica lutando tanto com Deus. É por isso que a gente fica resistindo tanto Deus. É por isso que a gente fica culpando tanto Deus. E quando esse amor nos tira do reino de trevas e nos transporta para o reino do seu Filho amado, Jesus Cristo, começa a vir um monte de perseguição. Porque aqueles que não querem ser livres começam a perseguir aqueles que foram livres. Versículo 11. Aí Deus perguntou: e quem foi que lhe disse que você estava nu? Por acaso você comeu a fruta da árvore que eu o proibi de comer? Quem foi que lhe disse? Ninguém disse para ele que ele estava nu. Porque ele experimentou, comeu da fruta, ele teve o conhecimento do bem e do mal. Ele sabia que o que ele fez foi errado só depois que ele comeu. É assim muitas das vezes na nossa vida, né? A gente só percebe que errou depois que a gente já fez a cagada. E aí o Pai fala: você fez o que eu proibi você de fazer? É isso que eu quero que a gente observe hoje aqui. Ele é nosso Pai. O que ele fala é pro nosso bem. Você que é pai, você que é mãe, você vai entender o que eu quero dizer agora. A gente fala não pros nossos filhos, eles pensam que a gente é ruim com eles. Eles acham que a gente não quer deixar eles viver, que a gente não quer deixar eles decolar. Mas quando eles vão e quebram a cara, aí eles veem a consequência e falam: é, mãe, você tinha razão. É, pai, você tinha razão. Ou às vezes não reconhece, continuam orgulhosos e continuam no caminho da desobediência, não é verdade? Verso 12, o homem disse: a mulher que me deste para ser a minha companheira me deu a fruta e eu comi. Que entra algo pra gente observar e aprender também. A mulher que tu me deste. Quantas das vezes na nossa vida a gente culpou a Deus? Quantas das vezes a gente vê por aí todo mundo culpando a Deus? Se Deus existe, se Deus é amor, se Deus é bom, por que pai mata filho, filho mata pai? Por que acontece tanta coisa ruim com criança? E aqui, quando a gente volta ao princípio, a gente vê que tudo é escolha nossa. Que tudo é porque a gente não quis ouvir Deus desde o princípio. E até agora a gente não quer ouvir Deus. A gente quer fazer do nosso jeito, a gente quer plantar
o mal e a gente quer colher flores. Deus deu a ordem para Adão, mas o que Deus disse para Adão? Então, às vezes, você olha para a sua vida e você não vê mudança. E não vai mudar enquanto você não mudar. Não vai mudar enquanto você não se posicionar. Não vai mudar enquanto você não ficar com o que Deus falou primeiro para você. Versos 13. Aí o pai vai falar com Eva agora. Então o Senhor Deus perguntou à mulher: por que você fez isso? A mulher respondeu: a cobra me enganou e eu comi. Nossa, o que eu mais ouço Deus falar todos os dias para mim é: por que você fez isso, Gabriela? Oh, meu Deus. A gente é enganado o tempo todo. Eu não posso falar pra você que eu acerto todos os dias, gente. Eu erro muito, muito mesmo. Mas o amor dele é indescritível. Ele continua me ensinando, ele continua me amando, ele continua estendendo a mão pra mim. Ele é socorro bem presente. É por isso que eu tô aqui hoje. Tem gente que quer viver no passado. E tem gente que quer falar do nosso passado ainda. Deixa eles viverem no passado. Deixa eles falarem do nosso passado. Porque eu não moro mais lá e já faz muitos anos. E você também tem a chance, tem a escolha e o direito de mudar de vida. E ninguém tem nada a ver com isso. Essa escolha é sua. Então a mulher falou: a cobra me enganou e eu comi. Hoje a gente tem um entendimento aqui que o diabo vai enganar a gente. Vai enganar. Mas se a gente tiver essa palavra aqui, ó, guardada no nosso coração, a gente vai conseguir resistir às armadilhas do diabo. A gente vai conseguir resistir ao diabo. E ele vai ter que fugir. Ele vai ter que fugir. E só para encerrar aqui esse texto, verso 14 até o 19, Deus vai falar para eles o que vai acontecer de agora em diante. Ó, vocês escolheram isso e vocês vão colher isso. Deus vai deixar bem claro. Não tem como mudar. O que foi feito, foi feito. Então, homem, quero te dar um conselho aqui. Tá difícil, né? Você tem que trabalhar bastante para sustentar sua casa, né? Mas aguenta firme, que tudo isso vai passar. Mulher, tá difícil, né? É tantas dores, tantas coisas, né? Mas aguenta firme, porque tudo isso vai passar. Mas eu quero te lembrar hoje que, embora tudo isso vai passar, a palavra dele não passará. Escolhe hoje. Se você quer viver na dúvida, se você quer resistir a Deus ao invés de resistir ao diabo, ou se você quer deixar teu pai cuidar de você. Filho tem que observar e aprender o que o pai está ensinando. E parar de falar: eu sei, eu sei, eu sei. Você não sabe de nada, eu não sei de nada. Mas nós vamos aprender com o nosso pai que está no céu. Então aqui a gente aprendeu que saber e aprender são duas coisas diferentes. Se você ler um capítulo antes, você vai ver que Adão deu nome para todos os bichos. Ele sabia o nome de todos os animais. Só que faltou uma coisa para Adão: observar os animais. Olha, se você voltar aqui para a Bíblia, você vai ver que em Mateus capítulo 6, versos 26, Jesus disse: observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, o vosso Pai Celeste as sustentam. Porventura, não valem muito mais do que essas aves? Então, Adão sabia o nome dos animais, das aves, ele mesmo deu, mas ele não observou. Se ele tivesse observado, ele não trocaria tudo que ele tinha por nada. Eles eram completos. Eles acharam que seriam completos quando eles comessem da fruta, só que, olha o engano, eles se tornaram incompletos, insaciáveis, sempre insatisfeitos. Agora o coração deles vai ter essa luta para sempre. O nosso coração tem essa luta para sempre. Mas Deus está nos ensinando a voltar para o puro, para a palavra. Então nós sabemos muito, isso é fato. Agora falta aprender. Às vezes nós vamos aprender pela dor como Adão. Isso é consequência desde Adão e Eva, a gente está aprendendo pela dor. Mas não precisa ser sempre assim. Jesus nos mostra um caminho diferente, em que a gente pode aprender pelo amor, pela obediência. Vamos para o diário de Gabi. E o título que eu dou para a história que aconteceu comigo é Tempo de Guerra e Tempo de Paz. Em certos momentos me vejo em uma guerra. Esses dias eu fiquei muito triste. Triste por estar novamente despertando os meus filhos para aprenderem a viver. E a palavra que eu mais ouço deles é: eu sei, mãe. Eu pensei comigo mesma: poxa, Espírito Santo, eu não queria ter que ser tão dura sempre. Queria que tudo fosse apenas paz. E eu comecei a me sentir culpada. E a palavra novamente
me tirou desse lugar de culpa e abriu os meus olhos para observar e aprender. O Espírito Santo me disse: tempo de guerra e tempo de paz. Se você quiser que a paz venha, não se conforme com este mundo. Não abaixe a cabeça para o pecado. Não negocie com ele. Quando tiver que corrigir, faça, porque quando é para amar, você está lá. Isso confortou meu coração. E isso vem de encontro com esse estudo que eu estava fazendo esses dias. Falei, Deus, o Senhor é lindo. E essa palavra de tempo de guerra e tempo de paz está em Eclesiastes capítulo 3. Tudo nesse mundo tem o seu tempo. Cada coisa tem a sua ocasião. Existe um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las. Tempo de abraçar e tempo de afastar. Tempo de procurar e tempo de perder. Tempo de economizar e tempo de desperdiçar. Tempo de rasgar e tempo de remendar. Tempo de ficar calado e tempo de falar. Há tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de guerra e tempo de paz. Eu não sei qual é o tempo em que você está na sua vida, mas o que eu sei é que o Espírito Santo me disse: saiba discernir os tempos, se posicione, não abaixe a cabeça para o pecado, não negocie com o errado. Se o que os meus filhos estão fazendo, eu tenho que me posicionar e eu tenho que corrigir eles. Então, às vezes, vai ser necessário tempo de guerra. Se eu quiser que a paz venha, eu tenho que lutar. Eu tenho que ir para a guerra, eu tenho que me posicionar. Não existe paz quando eu sou omissa. Não existe paz quando eu cruzo os meus braços. Não existe paz quando eu não exerço o meu lugar. Não existe paz quando eu sou covarde.